Seria um cinema imersivo, vamos dizer assim, né? Isso, exatamente. Muito bom, parabéns. Excelente Obrigado. projeto. E qual foi o impacto aí da decisão de ser mais cinematográfico do teatral na apresentação? Mas qual é a ideia? Isso aqui é a interface que o diretor tem ali para selecionar. Isso é uma interface que é feita para cada cena, né? E até essa apresentação de hoje, essa interface era de baixo nível, quer dizer, o diretor funcionava como um diretor de imagem num show ao vivo, em televisão, né? Que ele tem lá várias câmeras de TV e ele controla ali, ao vivo, as câmeras que estão sendo selecionadas. Então, o diretor clicando, né, nessas câmeras, vai selecionar que é um corte e vai mudar para aquela câmera, né? Só que isso é interface de baixo nível. O diretor tem que fazer toda vez na hora certa, né, ficar muito atento, porque tudo em tempo real, ao vivo, né? A gente pensou, para o diretor, ele poderia ter uma interface de mais alto nível, que seria, né, uma interface como se fosse um DJ, né, que ele está mexendo em parâmetros de alto nível e está afetando como é a escolha de câmera, que é feita automática. E aqui a gente fez um negócio muito simples, que a ideia é assim, essas 4 câmeras aqui são planos médios. No teatro você vê os atores, dependendo de onde você está sentado na plateia, você vê como se fosse um plano médio. O plano médio, ele te dá uma visão muito boa da expressão corporal do ator. O close, ele pega muito mais assim, uma coisa cinematográfica mesmo, de você ter um enquadramento. Então, esses nomes que a gente colocou aqui, na verdade, são simbólicos. Então, o que a gente chamou de teatro, na verdade, é privilegiar uma escolha dessas câmeras focando em plano médio, né? E essas câmeras são fixas, quer dizer, as câmeras... Você tem essa cena aqui da cela, um espaço que é retangular, então você tem uma câmera em cada direção, né, pegando um plano médio. E aqui você tem, desse lado de cá, você tem close dos personagens, e aqui você tem ponto de vista de um personagem olhando para o outro, né? Então são planos próximos, mas são muito diferentes qualitativamente, porque o close, ele está sempre olhando para o personagem de frente, né? E o plano de ponto de vista, ele está olhando para o personagem do ponto de vista do outro, de onde ele está, né? Então pode ser de lado, de costas e tal, e não é tão próximo assim. Então o cinema, na verdade, privilegiaria esses 2 tipos aqui. Então você tem assim, uma primeira escolha que é entre cinema e teatro. Aí se você escolheu planos próximos, aí você tem uma segunda escolha, que é se você quer ver a ação ou a reação. Quer dizer, então a ação é quem está falando. Então é um diálogo, você vai mostrar quem está falando, né? E a reação é, na verdade, quem está ouvindo. E aqui embaixo você tem, se você, daquele que foi selecionado, se você vai usar um close ou um ponto de vista. Então, isso aqui foi o estilo que a gente criou para esse espetáculo. Na verdade, a tecnologia assim, que a gente está colocando é uma coisa que junta inteligência artificial com teoria de probabilidade e tal. Então, no fundo, isso aqui, o que está por trás disso é um modelo gráfico, né? Cadeia de Markov. Tem, na verdade, distribuições de probabilidade associadas com essas escolhas que estão variando ao longo do tempo. O problema é assim, só que não é o sentido clássico de inteligência artificial que você vai fazer aprender um negócio e montar o seu modelo gráfico e calcular as distribuições a partir de exemplos e tal, né? Quer dizer, você está fazendo construtivamente. E aí você tem a opção de fazer isso de maneira paramétrica ou não paramétrica. Então, esse caso aqui dessa interface é uma maneira paramétrica, que você está controlando esses parâmetros diretamente, né? Setando as probabilidades diretamente. E a gente também tem uma opção que a gente usou para essa parte aqui, né, que é não paramétrica, que na mão eu fui colocando quais eram os ângulos que ficavam melhor em cada momento, né? Porque se eu vou escolher aqui qual é dessas 4 enquadramentos que eu vou escolher, eu teria que ter critérios, né? Então, um critério, por exemplo, se os personagens estão numa posição boa, um em relação ao outro, né? Então, eu na mão fui botando as probabilidades ali, e isso é considerado. Então, essencialmente, toda vez que tem um evento
que exatamente é uma marcação, uma coisa assim, seria ou o começo de um diálogo ou uma marcação que eu fiz, né, dizendo, os atores mudaram de posição, né? Aí o programa faz um sorteio, quer dizer, ele percorre esse grafo e faz decisão, vai ser isso ou vai ser aquilo, vai ser... E no final ele tem uma escolha. E aí o que a gente combinou, na verdade, porque a gente está trabalhando num ritmo assim, muito acelerado, então a gente desenvolveu isso tudo, mas a gente não teve tempo de testar isso com o Manuel. E aí ontem foi a gente passou a manhã inteira aqui em debates, né? Como é que a gente ia fazer. Então, na verdade, o que vocês viram hoje, assim, a primeira parte foi toda baseada só nesse critério aqui, entre cinema e teatro, que estava 60 e poucos por cento, 30 e poucos por cento, né? Você fala cinema e teatro, o que quer dizer isso? Exatamente o que eu falei, isso é uma coisa simbólica, quer dizer, na verdade, cinema e teatro é um nome só para assim, a gente ter uma empatia. Na verdade, é uma escolha de você fazer um corte, né, que vai usar um plano, que é um plano médio ou um plano próximo, baseado nessa suposição de que no teatro você vê os atores corpo inteiro, e no cinema você pode usar esse recurso de closes e tal. Mas ali embaixo também tem close, ponto de vista. O que eu falei é o seguinte, aqui, quer dizer, se você, assim, isso é uma coisa estatística, uma coisa probabilística, né? Então, aqui, dependendo de onde você põe esse ponto aqui, né, ele vai ter tantos por cento de chance de escolher ou planos médios ou planos ou close, né? E aí, por exemplo, se você botar aqui tudo para o lado de cá, teatro, né, ele só vai escolher plano médio, porque aí a probabilidade de 100%, quer dizer, a probabilidade de 1 de escolher isso aqui, nunca vai escolher isso aqui. Se você botar para cá, a mesma coisa, ele só vai escolher plano próximo. Então, ele só entra nessa escolha aqui de baixo quando ele escolhe alguma coisa pelo lado de plano próximo. Só que assim, a gente fez isso, eu testei, eu fiz os testes mais básicos de botar 100% aqui de teatro, ele só escolheu... Porque tem essas coisas, a gente está implementando isso no computador. Então, uma coisa é teoria matemática, e outra coisa é você implementando no computador, tem um bugzinho, tem não sei o que e tal. Então, você tem que fazer toda uma validação do processo, né? Então, essa primeira validação a gente fez, né, aqui. Né? Então, quando você põe tudo plano médio, só sai plano médio. Quando você põe plano próximo, só sai plano próximo. E a mesma coisa aqui, se você botar só plano próximo, né? E aí botar só close, só vai sair close. Quando está no meio, é uma escolha probabilística. A gente estava conversando, né, como é que a gente ia fazer hoje. Uma última duvidazinha. Então, cada apresentação é única? Única, exatamente, única. E, na realidade, tudo que a gente fez, inclusive, quando tinha interface de baixo nível, era totalmente diferente. É um negócio impressionante. Mas, assim, o que eu me surpreendo, pelo outro lado, né, artístico e tal, é que toda vez que eu vejo é um negócio diferente. E é dentro desse conceito de probabilidade, porque assim, é diferente, mas é igual. Quer dizer, a não ser nessa coisa assim, se você muda o estilo completamente, ele fica qualitativamente diferente. Se você pega e põe aqui, né, meio cinema, meio teatro, você vai ver, se você ver 20 vezes, cada vez vai ser uma coisa diferente. Mas aí, voltando ao que eu estava falando, quer dizer, ontem foi a primeira vez que a gente foi fazer para valer, porque assim, a gente implementou, porque esse negócio, na verdade, tem dois lados. Tem um lado que é você fazer um tocador probabilístico, né, que essencialmente não precisa de nada, não precisa nem ser ao vivo, nem nada, você tem o material, coloca lá, você tem as coisas em 3D, escolhe as câmeras de maneira probabilística. E a outra questão numa apresentação ao vivo, você tem uma ferramenta de alto nível para o diretor. Então, a gente fez a máquina funcionar, mas não combinou com o diretor, assim, o que ele achava que era o recurso bom para ele usar. Então, na verdade, essa apresentação de hoje é um pouco um teste para a gente, porque assim, amanhã eu quero sentar com o Manuel e dizer o que você achou, né? O que a gente pode mudar nessa interface? Está boa, está ruim? No final, o que a gente decidiu é o seguinte, a apresentação, esse experimento, ele tem 3 cenas, né? Então, na primeira cena, a gente combinou que o Manuel não ia mexer em nada, deixar tocando no automático. Então, essencialmente, é essa escolha que vocês fizeram. Então,
que vocês viram na primeira parte, a escolha que vocês fizeram, quer dizer, foi 60% teatro, cinema, 40% teatro, e aqui estava 100% direto, e aqui estava 50% entre close e ponto de vista. Isso foi aquela primeira cena da cela. Aí a segunda que a gente combinou que o manual ia fazer a maior parte mexendo manualmente, porque, está vendo, aqui tem um modo manual, na hora que ele clica numa dessas câmeras, o sistema desliga a escolha probabilística e é tudo manual. Aí, quando ele clica, que é automático, ele volta para a escolha probabilística. Então, na segunda cena, aquela cena da ilha, o Manuel já fez várias apresentações, né? Quer dizer, na verdade, os atores ensaiavam, né, a performance dele, e o Manuel ensaiava esses cortes na mão, né, cada vez era diferente, mas ele tinha uma ideia de como que ele queria fazer, do estilo dele, né, de corte, né, de edição. Então, assim, para ele já está memorizado aquilo. Então, o que a gente decidiu é que nessa segunda cena, ele ia seguir esse estilo, e em alguns momentos ele fez uma concessão a mim, diz assim, eu vou usar esse controle de alto nível para experimentar. Eu nem sei quais foram os momentos que ele usou. Amanhã eu vou perguntar para ele. E aí perguntar se ele sentiu que isso funcionou ou não. Só para você ter uma ideia, assim, de como é que... Porque a gente está, aquela coisa, a gente está pedalando e trocando a roda da bicicleta, né? Então, o Manuel chegou ontem, que ele disse, mas porque quando está no modo manual, você clica numa telinha dessas, aí tem uma marcação aqui, dizendo essa que foi o corte, o plano selecionado, né? Então, você tem um feedback e, obviamente, aparece na tela, né? Mas, nesse modo manual, a gente não implementou dizer qual era a câmera que estava escolhida. Então, você tinha que olhar no projetor para ver. Aí o Manuel disse, mas é muito mais difícil, eu prefiro que, mesmo no modo manual, apareça aqui com uma cor diferente. No modo automático, né? Então, quando estava fazendo a escolha probabilística, não aparecia nada. Você olhava isso aqui, não aparecia nada, né? Você tinha que olhar, na verdade, na saída, no projetor, né? Ele diz, olha, eu prefiro ver aqui, porque, inclusive, aqui eu tenho uma noção de que tipo de escolha está sendo feita. Então, de ontem para hoje, a gente implementou, está vendo ali que tem um amarelinho ali, né? Aquilo ali é a marcação de que foi a última câmera selecionada, né, pelo modo automático, né? E aí, assim, porque ele disse, olha, isso para mim faz a maior diferença, para mim sentir se eu mexendo nesses sliders aqui, se está sendo o que eu estava imaginando. Então, a gente implementou, mas, assim, tem muita coisa para mudar aqui, a gente está... Né? E aí, a última cena, que é essa cena do epílogo, né, na verdade, não tem muita escolha de câmera, porque tem aquele zoom que vai, aquele efeito, né? Porque, na verdade, assim, essas escolhas de câmera também, às vezes, estão associadas com efeito. Então, a cena do epílogo ela é totalmente determinística, porque, nesse esquema que a gente fez, quando você põe probabilidade 1 para certas câmeras, né, então aquilo é determinístico. Então, nessa última cena, a gente montou de um jeito que sempre vai escolher a sequência que a gente bolou, que seria a sequência que, na verdade, o Manuel, quando fazia manualmente, fazia, né? Eu só queria também esclarecer um negócio, que é a questão do ao vivo ou não do ao vivo, né? Porque, assim, as outras apresentações que a gente fez, todas elas eram ao vivo, né? Exceto a que a gente fez na Rio 2C, que era cinema 360 graus. E aí tem essa questão, quer dizer, o que é ao vivo? Então, a minha posição em relação é o seguinte, isso tem uma coisa a ver que eu não sei se vocês repararam, mas... This is not film, this is not theater, and this is not television. So what is it? It's another thing. It's a kind of maybe hybrid. Isso aqui é um trechinho de um vídeo do Francis Ford Coppola, porque ele, em 2017, há um pouco mais de um ano atrás, ele começou um experimento. E aí ele fala sobre esse conceito, quer dizer, então, assim, na visão dele, quer dizer, você fazer televisão ao vivo não é esse live cinema, porque o jeito como você faz televisão não é o jeito como se faz cinema. Mas só que tem a questão, quer dizer, quando você faz cinema, o processo de produção ele é todo diferente. Você faz cena a cena, edita, tem pós-produção. Então, o que ele chama de live cinema, né, é você fazer alguma coisa audiovisual totalmente ao vivo, só que não é com realidade virtual, não é com coisas digitais, é com câmera mesmo e tal. Então, ele fez um workshop para entender isso, ele juntou 100 pessoas na UCLA, entre alunos e professores, ficou 3 meses fazendo isso, e fez um broadcast,
lá na Califórnia para as pessoas assistirem. E ele tem esse livro que ele fala de todas as ideias, as teorias e tal, que é o que a gente está explorando aqui e a gente já vinha explorando há muito tempo. O senhor disse que poderia estar acontecendo ao vivo. Não ficou claro para mim a viabilidade técnica disso em relação àquele fato de que sempre é sorteado. Assim que alguém fala, um novo sorteio é feito. O sistema ele vê que o cara está começando a... Não tem que cortar antes. Como é que a gente fez aqui? Quer dizer, na verdade, associado com isso, a gente tem umas trilhas que são todas marcadas com esses pontos, esses eventos. E a gente, na verdade, fez essas trilhas baseado nos diálogos. Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente pegou essa gravação do áudio dos atores e aí marcou os diálogos, colocou os tempos e aí fez a legenda. Baseado nisso, a gente fez todas as outras coisas. Uma pergunta mais estética, não tão técnica, porque tem o recurso de usar a máscara. E a máscara, basicamente, tira a expressão facial. E, assim, eu não conheço nada de teoria de teatro e de atuação e tal, mas me dá a impressão de que o fato de estar com a máscara valoriza a expressão corporal em detrimento da expressão facial. Aí, faz sentido fazer close? Eu, em parte, concordo com você, mas em parte não concordo. Por quê? Tem alguns closes, tanto da Próspera quanto do Ariel, né, com a máscara, que, pela coisa do cinema, assim, fica um negócio, um uau, né? Assim, naquela cena da ilha, né, que tem o reflexo do sol e tal, assim, ele está falando, aí ele vira assim, e dá um brilho. Então, isso esteticamente é um negócio incrível e junta com a interpretação dele. Eu acho que o fato de usar máscara não é um limitador. Você pode pensar, por exemplo, tem esse filme do Kubrick, Eyes Wide Shut, que tem parte muito grande do filme que é todo de máscara. E funciona muito bem, porque aí você tem a expressão corporal. Obviamente, se você tem a expressão facial junto com uma fala, aquilo tem uma força muito grande. Então, na verdade, a gente tomou como decisão estética de colocar essas máscaras, por um lado, uma questão prática e, por outro lado, uma questão artística. Quer dizer, a gente viu que, em teatro, você tem teatro de máscara. E as pessoas fazem isso, usam, né, até mesmo em cinema também. E o Shakespeare, e essa peça do Shakespeare, A Tempestade, é a que tem mais a ver com esse tipo de teatro. Então, a gente achou que era uma escolha válida mesmo artisticamente. Então, a pergunta aqui mais são essas duas coisas. O que é essa coisa ao vivo, né, o live cinema e tal, né? E a outra é quais são as ferramentas para você controlar a edição em alto nível. Acho que essa que a gente está lidando com isso.